Complementar o Eu seminário. não vou falar isso. Fita 30, terceiro. Pô, fala assim, mas fica engraçado. Olá, boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu falo aqui do estúdio da Bolsa. Obrigado por você estar aí do outro lado. Lembre-se que tem o canal no YouTube direto da Bolsa, tem coisa nova para vocês verem lá. E também aproveite e pegue lá no Facebook o link do programa Mercado Futuro. Sempre tem alguma informação sobre o programa, ou sobre o entrevistado, ou sobre algum assunto que pode te interessar. Bem, nós estamos em plena colheita do café e o café, mais uma vez, teve 2 anos seguidos de problema de água, de falta de água, né? De seca. E esse ano deu problema de novo, porque quando começou a colheita, chovia, mas chovia que as represas até que atingiram seus níveis de normalidade. Mas todo mundo sabe que chuva em cima de café colhido é perda de qualidade, não é isso? Então, esse é um dado, vocês vão ter outros dados sobre o que nos aguarda, ou o que nos aguarda aí os dias que vêm pela frente no mercado de café. Meu entrevistado é o pesquisador científico do IEA. Eu nem não tenho certeza se vocês conhecem ele, porque eu convido bastante ele para vir aqui. É o Celso Luiz Rodrigues Vegro, também popularmente conhecido como Celso Vegro. Olá, Muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Álvaro continua cada dia mais bicicleteiro, Sofia cada vez com mais conhecimento. Estamos aí. Sofia está quase em universidade já, né? Então, vai fazer vestibular esse ano. Já tá na porta. São os filhos do Celso. Eles vão querer mexer com agro também, como você? Não, acho que não. Uma pena. Talvez o Álvaro, vamos ver. Eles olham e falam, ai papai, o que você escolheu? Não, que é isso? O café é um mercado interessantíssimo. Bom, Celso, eu falei que a chuva já deu uma encrenca. Mas todo ano está tendo problema no café, né? Já esse é o 3º ou 4º ano. Então, eu fico imaginando, né? O cafeicultor hoje, e o produtor rural em geral, tem um grande desafio pela frente. O desafio não é melhorar a sua técnica de manejo, não é melhorar a sua técnica de colheita, não é fazer mais qualidade, não é vender melhor, comprar melhor, não é nada disso. O grande desafio da agricultura brasileira e da cafeicultura em particular, que é o tema que a gente está tratando aqui, são as mudanças climáticas. Como é que a gente vai enfrentar esse novo cenário de mudanças climáticas? Virou piada falar em ano típico para a produção de café. Não tem mais ano típico. Todo ano nós somos surpreendidos por alguma coisa que desfaz todas as nossas expectativas favoráveis que nós tínhamos antes. Vamos falar. Então o Hash acabou de mencionar. As 2 últimas safras, nós tivemos aquela seca tremenda em 2014, né, que derrubou a produção fortemente, comprometeu a formação de ramos novos para 2015, né, e essas 2 safras foram bastante atípicas, tá certo? Em termos, quer dizer, aquele chochamento generalizado de grãos, não sei tudo mais. Má formação, uma safra de muito baixa qualidade. Bom, esse ano corria tudo espetacularmente bem. Vinha um ano fantástico, as lavouras muito enfolhadas, produtividade lá em cima, peneiras bem altas, né, que não se via há muito tempo, né, uniformidade na maturação, quer dizer, coisa formidável. Aí vem uma onda de calor entre fevereiro e março, muito intensa, e acelerou a maturação dos grãos. Daí tudo bem, não tem problema nenhum, deixa acelerar. Só vai começar a colher mais cedo. Só que nesse colher mais cedo, veio chuva. Um mês de chuva sem parar. Tá certo? Abril e pedaço de maio inteiro, chovendo. Bom, o que aconteceu? Então os frutos... E junho frio, né? E junho frio. Mas a carga já estava formada, né? Essa viadinha que deve é só de folhas novas, não compromete o ano que vem, não. Por enquanto, né? É essa aqui que passou agora. O que acontece, então? Então o ano deixou de ser típico também. Virou um outro ano atípico. Por que atípico? Porque essa maturação antecipada e a dificuldade em iniciar a colheita em virtude das chuvas derrubou mais de 20% do café no chão.
Então uma safra que tinha tudo para ser uma safra excepcional em termos de quantidade e de qualidade, hoje agora está com uma quantidade assegurada, mas uma qualidade bastante prejudicada. Por quê? Porque 20% de café no chão, isso tem outras implicações que eu vou chegar lá, Resch. Então, primeiro esse café cai no chão, é um problema seríssimo. Seríssimo, e vou explicar por quê. Mas o café que ficou na árvore também tem problema. Tá certo? Porque esse tempo todo que ele estava maduro na árvore, passando de maduro, ele virou passa, deu tempo para um ataque muito forte de fungos. Eu não sei se eu mandei uma imagem para os editores, se eles pudessem mostrar essa imagem. Olha, veja, essa foto no cafezal da região de Franca. Tá certo? Que eu tive lá no dia 4 de junho. Vocês vejam que os grãos maduros e já em passa foram totalmente dominados pelos fungos. Tá certo? Esse branco é um fungo? É um fungo. Tá certo? Então o fruto cereja, você vê alguns frutos cerejas na imagem, mas a maior parte do ramo, que estava toda assim cerejinha, devido à umidade e o tempo muito fresco, deu um ensejo para um ataque violentíssimo de fungo. Então aquilo que não foi para o chão ficou nessa condição, Resch. Então podemos voltar. Então essa é ilustrativa do que fez essa safra deixar de ser um ano típico. Se tornou um ano atípico. Nós nunca vimos, eu nunca presenciei um ataque tão severo de fungos com o café na árvore. Tá certo? Então a qualidade também deixou de ser aquela esperada, não só porque caiu muito café no chão, mas aquele que permaneceu na árvore também foi atacado por fungos. Então isso tornou a safra bastante complexa. Então vamos voltar agora para aquela parte que caiu no chão, Resch. Então essa que está na árvore, parou de chover, começou a colheita, tudo bem. E veja bem, antes das chuvas tinha se colhido mais ou menos 30%, tá certo? Uns 30% antes do início das chuvas. Tinha 70% nas lavouras ainda. Então desse 70%, 20% veio para o chão. O resto ficou naquela condição que eu mostrei para vocês. Isso eu estou falando Mogiana, sul de Minas, tá? Cerrado talvez seja um pouquinho diferente a situação. Estou falando de Arábica. Então o que acontece, né? Esse café que veio para o chão, Resch, vamos reiniciar a colheita. O que acontece? Se a colheita for mecânica, que é grande parte da nossa cafeicultura hoje já não se vale mais de mão de obra para colheita, é com máquina, esse café vai ser pisoteado pela máquina e vai ser enterrado. A máquina vem colhendo, vai pisotear esse café, vai enterrar ele, nunca mais você vai ver aquilo. Vai germinar, vai se perder. Então o que tem acontecido? Por ser uma grande quantidade que está no chão, o cafeicultor teve que vir assoprando esse café para debaixo da saia, para poder entrar com a máquina colhendo, para depois voltar assoprando para fora da saia, para voltar, para poder recolher esses grãos mais tarde. Então o custo dessa safra vai subir muito, por causa dessa operação adicional, que é assoprar o café para debaixo da saia, e para evitar que ele seja enterrado pelo pisoteio das máquinas. Então, isso tudo, Resch, mostra a complicação que essa safra tem sido. A qualidade prejudicada, o custo mais elevado, tá? E bom, agora a outra complicação. Bom, tem 30% que foi colhido antes das chuvas, então esse café está garantido. Agora, o café que não foi colhido, que ficou nessa situação de chuva, o que aconteceu? Ele não vai ter qualidade para cumprir contrato. Então, nós vamos ter grande problema dos cafeicultores que estão vendidos na bolsa, eles vão ter grande problema de fazer qualidade para entregar, para ter a qualidade de contrato para entregar esse café. Certo? Só um parênteses, qual é o tipo, qual é o critério para entregar aqui? Tem dois tipos, né? Tem o tipo 3, 4 e tem o tipo 6, 7. Tem dois contratos, tem um novo contrato do BMF agora que é tipo 6, 7. Mas 3, 4 é o quê? Peneira? Ele envolve peneira e bebida. É defeito, né? Ele tem as duas coisas. Então, número de defeitos e bebida. Então, quer dizer, a dificuldade vai ser muito grande em cumprir contrato. Alguns cafeicultores já estão se antecipando e comprando os lotes oferecidos de qualidade padrão BMF, tanto contrato 3.4 como contrato 6.7, porque temem não possuir esse café na época ao encerramento de sua colheita, né? E se for para liquidação no físico, vai precisar desse café. Então, veja bem, criamos mais um problema. Então, uma escassez de cafés finos para liquidação de posição de bolsa. Bom, outra coisa, Resch, mais uma complicação. Agora vou entrar no Conilon. Ao contrário do que mostrei aqui agora, na região do Espírito Santo e também Rondônia e sul da Bahia, houve uma seca fenomenal. No Espírito Santo não se tinha seca daquele magnitude, o norte do Espírito Santo,
dos últimos 50 anos. Né? Foi a pior seca nos últimos 50 anos. Então a produção de Conilon, né, deve ser muito abaixo daquela esperada nas previsões iniciais antes que esse fenômeno acontecesse. Isso tudo é culpa do El Niño também. Tudo isso que eu estou falando foi culpa do El Niño, foi muito forte. Vamos dar um intervalinho, desculpa te interromper, mas eu preciso interromper. Esse é o Celso Vero, pesquisador científico do IEA, contando para mim e para vocês que o café agora não tem mais ano típico, todo ano é atípico, acontece algum problema climático e prejudica a produção de café, não apenas no Brasil. Ele vai falar, já que ele começou a falar de Conilon, parece que o Vietnã também andou tendo um baita monte de problema. Mas vamos a um intervalo rápido e voltamos já. Por que essa gravata não para no meio do pescoço, hein? A sua câmera é aquela, Celso. Me empolguei. Não se empolgue. Eu tô achando que essa gravata tá torta. Ok, estamos de volta, o programa é Mercado Futuro, o assunto é café e o que tem acontecido no mercado de café, as questões de clima e tal. E o entrevistado é o pesquisador especialista nessa área de café, Celso Luiz Rodrigues Veiga, Celso Veiga, que é do Instituto de Economia Agrícola, um dos principais institutos de pesquisa aqui do estado de São Paulo. Antes do intervalo, o Celso tinha começado a falar da pior seca no Espírito Santo nos últimos 50 anos, o grande produtor brasileiro de café Conilon. Celso, continua então. A seca lá vai diminuir a safra também. Temos dois fatores. O primeiro foi a seca muito severa. O segundo foi o desastre da Samarco. Tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas não se deram conta, Resch, que embora o afetado tenha sido o Rio Doce, tá certo? Os municípios que se abasteciam do Rio Doce tiveram que fazer captação nos afluentes, que eram justamente os rios utilizados para a irrigação do Conilon. Então a irrigação de Conilon no Espírito Santo, e 80% das lavouras são irrigadas, teve que ser suspensa. Um ano de seca severa, tá certo? E por causa da seca da Samarco, as cidades tiveram prioridade no abastecimento, bloqueou-se o uso da água de irrigação para as lavouras de Conilon na bacia do Rio Doce, toda a região da bacia do Rio Doce. Então o que acontece com isso tudo? Quer dizer, a safra de Conilon veio abaixo. E você sabe que o blend na indústria de torrefação brasileira é entre 50% e 60% de Conilon. Né? E a safra veio abaixo é quanto na sua Então a Conab tinha inicialmente falado acima de 10 milhões, agora ela recuou, está abaixo de 9 milhões. Né? E eu acredito que vai ficar abaixo de 9 milhões ainda. Vai ser menor ainda que 9 milhões de sacas no Espírito Santo. Os técnicos de lá falam que não chega a 7. Né? Então, Recha, é muito complicado, porque um produto de mercado interno, com um nível de desabastecimento como esse, você pode notar também que as exportações de Conilon praticamente cessaram. Nós tínhamos de 300 mil o ano passado, 250 mil sacas de exportação de Conilon por mês. Esse ano não está passando de 50 mil por mês. Tá certo? Depois que lembra, até tinha comentado aqui num programa, que os torrefadores internacionais se acostumaram a usar Conilon, gostaram do produto e querem mais. Se tiver, eles compram. É bom. Se eles tiverem, eles compram. Mas não está tendo, porque a indústria nacional está enxugando essa produção. Vai enxugar, né? Então o que acontece? Então tem um outro efeito agora. Primeiro eu falei a dificuldade de produtor cumprir contrato no Arábica. Agora, segundo problema dessa safra, a âncora reversa. O que é a tal da âncora reversa? Eu não sei o que é isso. A âncora reversa. Historicamente, o preço do Conilon, ele mantém, ou às vezes até puxa para baixo, o preço do Arábica. O Arábica não consegue descolar no mercado de café, o mercado de café não consegue descolar o preço do Arábica, porque tem a âncora do Robusta. Ele diz, se o Arábica descola, o blend aumenta a fatia de Robusta no blend, ele volta para o nível normal normalmente. E isso acontece mais ou menos, Resch, quando uma sábica de Arábica compra 2 de Robusta. Quando passa esse teto, quando uma saca de Arábica vale mais do que 2 de Robusta, muda o blend.
Tá? Esse é um parâmetro que o cafeicultor pode usar. Que historicamente isso tem acontecido. Tá, se uma saca de arábica vale até 2 de conilon... Tá tudo bem, o mercado tá normal. Se passa esse teto, começa a haver substituição. Entendi. Tá? Só que agora é o contrário. É o robusta que está valendo muito, tá certo? Né? E isso que acontece, pela valorização do robusta devido à sua escassez em função dos problemas climáticos. Ele pode usar a arábica agora. Mas qual arábica? Os baixos. Então, se por um lado a gente não tem café fino para cumprir contrato, por outro está sobrando café baixo que pode substituir conilon. Né? Então a safra tá uma bagunça mesmo. Né? E o que acontece com isso, Resch? Acontece que esses cafés baixos arábicas tendem a ser valorizados numa proporção maior, inclusive, que os cafés finos, devido à escassez do conilon. Então a âncora reversa, ou seja, agora, de vez o conilon puxar preço de arábica, os arábicas baixos estão sendo empurrados em suas cotações em razão da escassez de robusta. E decorrente daqueles problemas que eu mencionei no começo, quando estava falando de arábica. Você falou em 20, em quanto de arábica que em geral a indústria, de conilon que a indústria usa no café? Mais de 10 milhões de sacas. Mais de 10 milhões de sacas? Ou seja... Então o Brasil produzia 12 milhões mais ou menos, né? Um tanto ia para o solúvel, o resto, quase tudo ia para a indústria de torrefação. Torrefação, nós não exportávamos quase conilon. Não, aí começou a exportar forte, o ano passado bateu 3 milhões de sacas, 3 milhões e meio. Agora esse número voltou para baixo de novo. Esse ano não vai exportar se essa safra for de 7. Eu acho que é abaixo de 500 mil sacas, viu, Resch? Vai ficar abaixo de 500 mil sacas exportação de conilon esse ano. E o preço no mercado interno vai ficar alto. Exatamente, essa escassez é muito severa e tende a empurrar preço de arábicas baixos. Então a comercialização do cafeicultor esse ano é bem complicada, ou seja, talvez até compense guardar esse café de varreção que cai no chão. E esse café tende a ser valorizado lá na frente em função da escassez de conilon para montar o blend da indústria de torrefação. Então essa é uma safra, então deixou de ser típica por todas essas razões que eu falei agora. Né? Então, inclusive mexeu com a comercialização, dificultou a vida com quem tinha posição na bolsa. Por outro lado, favoreceu os cafés baixos que ele tem em excesso esse ano. Quer dizer, mudou todas as estratégias que a gente podia imaginar de uma comercialização bem feita, tem que ser revistas em função desses cenários que eu tenho apresentado aqui. Agora, os concorrentes, Resch. Né? Eu só queria te fazer uma pequena pergunta, já que você trata disso. O produtor de soja, por exemplo, de milho, ele faz um programa de venda, né? Eu vou vender tanto um nesse mês, tanto... O do café dá para fazer isso com todos esses percalços que ele tem? Dá? Na medida possível ele deve. Ele deve fazer. Quer dizer, planejar sua comercialização deve anteceder ao próprio início da produção. A gente sempre falou essa frase, né, Resch? Isso hoje, na agricultura moderna, café é um ativo financeiro, você tem que pensar com a cabeça de mercado, de finanças. E isso exige o que da gente, né? Eu tenho que vender para produzir. Se eu não partir dessa lógica desde o princípio de minha operação produtiva, eu vou quebrar a cara lá na frente. Se eu produzir para vender, é o pior dos mundos. Então você tem que planejar sua comercialização para depois ir produzir. E o planejamento envolve fazer CPR, né, que não é muito bom tendo em vista a Selic que está aí, fazer futuro, fazer opções. Uma coisa, né, que se falou muito no seminário da Bolsa, na semana passada, é a necessidade do Brasil desenvolver seu mercado de opções. Eu acho que esse momento seria ideal, por exemplo, eu sei que o governo está numa lambança, na pindaíba, não tem dinheiro para nada, mas se nós lançássemos um contrato de opções públicas agora para café, eu sei que isso não é bom para a Bolsa, porque ela prefere o mercado privado, mas como o mercado privado de opções não anda, né, então vamos fazer opções públicas. Por que não anda? Porque a tua indústria de refeição quer um café mais baixo que o tipo 6, 7 que a Bolsa tem agora. Mais baixo ainda. Entende? É esse café que elas querem. Por isso que não faz opção. Então, por quê? Porque a gente antevê um cenário, Resch, de relativa escassez. Porque o Brasil consumiu os seus estoques nas 2 últimas safras, que foram ruins, consumiu todos os seus estoques, exportou tudo que tinha. Os estoques estão zerados. E o resto do mundo também não está nadando em café. Certo? O Vietnã teve problemas com o El Niño. Você ia falar dos países concorrentes. Diminuiu de 29 milhões para 27 milhões, tá certo? A produção. A Colômbia, né? A Colômbia teve um pequeno avanço na produção, tá certo? Teve um pequeno avanço, mas está sendo mais do que insuficiente para compensar a perda dos centro-americanos, né? Guatemala, Nicarágua, El Salvador. O único que sobe ali é Honduras, o resto diminui tudo.
né? A própria Indonésia não vem com uma safra boa. A Índia está com uma safra relativamente estável, um pouquinho em queda até, pouco em queda. O México está na pior safra da história, quer dizer, vai produzir 2,5 milhões de sacas. Está caindo muito. É por clima também? Aí eu acho que é por causa da imigração, viu? O pessoal está abandonando as lavouras. De fato, hoje o café se tornou uma cultura muito cara nesses países, né? Devido ao problema cambial. O México tem problema cambial na sua moeda, né? E os países centro-americanos também. Então os salários rurais são muito elevados. Bom, então o que está acontecendo, Resch? Não tem tanto café como se imagina. O que está acontecendo no próximo intervalo, depois do intervalo. Gente, eu converso com o Celso Vegro, pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola. O assunto é café, porque a safra mudou completamente. Uma safra que ia tudo muito bem. E aí, finalmente, aí aconteceu chuva, seca e atrapalhou todo o andar da carruagem. Nós voltamos em 30 segundos, até já. Essa safra parecia que ia ser perfeita, grande. Olha a confusão. Tem mais 5 minutos, é isso agora? Não sei, uns 7, 8, depende. É por aí. Atenção. Ok, você assiste o programa Mercado Futuro, eu sou o Resch, esse aqui é o Celso Vegro, falando sobre a confusão que virou o mercado de café. E parecia que ia dar tudo certo, mas não deu. Tão complicado. E antes do intervalo, o Celso estava falando dos nossos concorrentes, Vietnã, Colômbia, Honduras, mas Honduras produz o quê? 1 milhão de sacos? Não, aumentou muito, Resch. É? Já está quase em 5. É mesmo? E aí o Celso, que antes do intervalo, falou, e agora o que vai acontecer? Então vamos saber o que vai acontecer. Nós vamos gravar isso aqui, porque depois, se não acontecer, a gente chama ele de volta aqui. Bom, eu vou chamar de volta de qualquer jeito, mas fala. Então, Resch, veja bem, eu não entendi bem aquele negócio dos estoques. Estão zerados mesmo? No Brasil estão. No Brasil. Zerado. Praticamente zerados. Então, muito pouco, embora. Praticamente o quê? 5 milhões de sacas? Embora a Conab não tenha divulgado o tamanho dos estoques que era para divulgar em março, abril. Né? Ele não divulgou. Então, inclusive o Eduardo Carvalho está fazendo uma campanha para que a Conab divulgue os estoques. Mas o sentimento do mercado é que com o volume de exportações que nós tivemos nas duas últimas safras, e o consumo interno, evidentemente, esse estoque não deve ser grande coisa. Né? Esse é o sentimento prevalecente. Pode ser que venha um número surpreendente, mas o sentimento do mercado é esse, que os estoques não são muito elevados. Tá? Em razão disso, Resch, e a dificuldade dos nossos concorrentes, a questão do próprio Vietnã, que está uma moeda ancorada no dólar, né? Ela é paridade com o dólar, o Vietnã. Então, é outro problema que os vietnamitas estão enfrentando, quer dizer, um baixo preço pelo produto que eles estão vendendo, embora o Conilon tenha dado um salto muito grande no mercado em função da crise no Brasil, no Espírito Santo, em Rondônia e Bahia, e também deles, do próprio Vietnã. Então, o que a gente estima o mercado? Um mercado bastante apertado em termos de suprimento. É um mercado apertado em termos de suprimento, tá certo? O Brasil, com essa perda grande no Conilon, os demais países sem um crescimento expressivo, situando-se a Colômbia. Então, você tem aí um mercado muito ajustadinho. Tá certo? E como eu falei no começo da entrevista, eu comecei falando nessa entrevista, Resch, dizendo o seguinte: o principal problema que o produtor rural enfrenta hoje chama-se mudanças climáticas. Assim como a gente não vê ano típico no Brasil, o resto do mundo também não vê ano típico. Não é só nós que não vemos ano típico. O resto do mundo também não vê. Não tem ano típico para nada. Tá certo? Então, é muito provável que nós tenhamos problemas climáticos ao longo do desenvolvimento desse ano, inclusive no seminário da BMF. Se frisou muito com insistência que quando a gente sai do El Niño forte, que é o momento atual, estamos indo para a neutralidade agora, saímos do El Niño forte, entramos na neutralidade da temperatura das águas do Pacífico, espera-se uma laninha forte. Tá certo? Uma laninha forte implica em seca nesse cinturão centro-sul e muita chuva no cinturão norte-nordeste. E contra o clima não se tem o que fazer, né? Não se tem o que fazer, tem que fazer seguro. Também, mas não tem dinheiro, né? Mas não tem dinheiro, né? Então, desenvolver variedades resistentes à seca, à chuva. Esse é o passo, é a nossa utopia, ter essas variedades, mas elas não chegaram ainda, né, no mercado. Elas estão em estudo, mas não estão prontas ainda. Estão em estudo. Mas você tem que adotar práticas agronômicas para conviver com as mudanças climáticas. Tá certo? É aí que acho que vem a coisa interessante que nós temos que falar.
quem tem tecnologia para lidar com mudança climática é o Brasil. Nós sabemos fazer café no Piauí, não tem problema. Fazemos café no Piauí. É só adotar um conjunto de práticas agrícolas que você muda o microclima numa lavoura. Você consegue mudar, deixar o ambiente mais fresco para bom desenvolvimento da lavoura. Então o resto do mundo não sabe fazer isso. Não tem a menor noção como é que se faz isso. Então a chance aqui, nós temos na mão, nós temos nas nossas mãos a possibilidade de fazer uma cafeicultura capaz de conviver com as mudanças climáticas, e o cafeicultor que não estiver atento para isso não vai permanecer. Se ele não começar a pensar a sua formação de lavoura já voltada com subsolagem, gessagem, calagem, arborização, quebra-vento, irrigação, ele tem que montar a sua lavoura, adensamento, manejo do mato. São várias tecnologias que juntas, em conjunto, conseguem permitir um convívio com as mudanças climáticas. E isso o resto do mundo não sabe fazer, nem na Colômbia, certo? Então o cafeicultor tem que estar atento para isso. Mudança climática, como é que eu vou estabelecer meu sistema produtivo para conviver com essas anomalias, que vão ser reincidentes, recorrentes, certo? Como tem sido nos últimos 3 safras agrícolas de café, problemas climáticos enfrentados pela cafeicultura. Tá, então, eu vejo assim, quer dizer, era um momento propício agora para a gente ter contratos de opções, privados ou públicos. O público sem dinheiro nenhum eu acho difícil acontecer. Mas os privados, pelo menos a Bolsa, dá um start nesse negócio, porque os preços tendem a ser melhores, inclusive para os arábicas baixos. Mas contrato de opção agora é assim, o produtor viria aqui, ele, o corretor dele, falaria assim, eu vendo outubro a... Quanto está? $150 aqui na Bolsa? 140, né? Não, em Nova York está 140. Nova York chegou a 1,4 a libra presa. Eu li ontem num artigo do Rodrigo lá, que escreve para a Ash Consulting. Então ele via que venderia $150 a saca, digamos assim. Tem que fazer as conversões, né, Recha? Agora assim, de cabeça assim, eu não sei, mas tem nenhum deságio em função do preço de Nova York, o preço do BMF, tem uns 20% aí de deságio, porque você está vendendo natural, não está vendendo contrato C, e tem a logística, né? E você teria ainda que a questão do prêmio, né? Que o prêmio é maior conforme o teto de preço que você está vendendo. Tá, ou menor, né? Se você vende a 550, é um prêmio. Se você vende a 600, é outro prêmio. Então, o que eu quero te perguntar é o seguinte, é bom vender, mesmo com a possibilidade, se isso tudo que você falou, que algumas coisas estão mais do que confirmadas, não é provável que suba para outubro, novembro? Sim, Recha, é provável que suba. Aí você não exerce a opção. Não. É uma proteção, certo? Você está se protegendo, você está planejando a sua comercialização. Aí se o preço subir, você não exerce. Essa que é a grande vantagem das opções. É você não perder a sua renda. Você perde um prêmio que você pagou, se você não exercer. Mas você garante uma boa remuneração para o seu produto, porque você não exercendo, você está ganhando mais do que exercendo. Então vale a pena perder o prêmio para ganhar mais. O que não vale a pena é deixar de constituir uma opção e depois o preço vem abaixo e você, além de não perder o prêmio, perde muito mais, né? Perde toda a renda. Então o mercado de opções para a cafeicultura, por que, Recha, eu estou falando de opções? Porque o cafeicultor não se acostuma com o danado do ajuste diário. Esse que é o nó do negócio do mercado futuro. O ajuste diário que acaba afugentando grande parte dos produtores que poderiam estar trabalhando com a Bolsa mais fortemente. Agora, por que e trabalha com o produto, né, Recha? Não é questão financeira. Eu tenho café na minha mão. Tá certo? Eu tenho café, eu quero trabalhar com o meu produto. Então tem um torrefador que quer café. Vamos fazer uma opção. Se não tem o torrefador, então o governo deveria entrar. Por quê? Porque a chance do governo não exercer, quer dizer, o mercado tem preço melhor, se ele está sabendo calcular bem aí um preço, vamos supor, R$550 a saca, você consegue lá na frente não exercer, o governo fica com o prêmio, não exerce e o mercado se garante, entendeu? O cafeicultor ganha seu dinheirinho e todo mundo fica feliz. Como foi das últimas 2 vezes. Todas as vezes que o governo fez, lançou a opção, não comprou. Ele ganhou dinheiro, não teve prejuízo. O Tesouro ganhou. Porque o preço subiu, não é? E o mercado ficou feliz, porque garantiu um preço por um lado e ganhou mais quando foi exercer, quando foi a época de comercializar. Na verdade existe todo um trabalho lá, não sei se continuam os mesmos... Não, mudaram todos, né? No Ministério da Agricultura, com o senador Blairo Maggi, agora é o Neri Geller, né? Mas ele deu ênfase nas opções. A ideia é mudar o sistema de renda do produtor, não apenas o café, mas os outros produtos também, né? Agora, precisa de um pouco de dinheiro, né, Celso? Porque senão fica... Esse que é o nó. Com 170 bilhões de déficit, onde ele vai arrumar dinheiro para pôr em opções de café? Será que isso é prioridade no governo? Não vai ser, né? De uma maneira geral, nós estamos em junho,
julho, agora que começa a entrar café em volume Essa nova suficiente, safra. né? Então a ideia para quem conseguiu, seja lá, você falou de soprar o café para baixo da saia, isso aí faz com o quê? Com máquina, né? Tudo máquina. Não fica lá. Não. Máquina. Então, mas você deu uma sugestão que me parece interessante, de talvez seja bom guardar esse café, esse varrido Mais aí, baixo, é. porque vai que os estoques sejam quase zerados e tal, as possibilidades que você aponta para frente são de que pode haver uma melhora, é isso? Entendi direito? Exatamente, um mercado apontando para cima, né? Com tendência positiva para preços. Isso que eu estou imaginando, e não sou só eu, Resch. Os cenários que a própria IC também tem mostrado, o Rabobank também tem mostrado isso, quer dizer, não sou só eu, é um consenso do mercado que a tendência, a expectativa de preço é otimista. Agora, isso, eu vou especular em cima disso? Não é para especular em cima disso, é uma tendência positiva. Planeje sua comercialização, faça sua opção, faça sua CPR, garanta uma parte da lavoura, especula com a menor parte da produção. Nunca se especula com 100%, Resch. É no máximo 30% da safra. O resto tem que estar garantido em outros sistemas de comercialização. Bom, dada essa excelente notícia, eu e o Celso agora vamos fazer uma sessão de fotografias. E Celso, nosso tempo acabou, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí da análise de café, interessantíssima, né? E amanhã tem mais programa. Até lá, tchau.